Bem-vindo à rádio do Apostolado Nossa Senhora do Rosário de Lepanto. Hoje vamos narrar aqui na rádio a 7ª parte da revista Chiesa Viva. Hoje faremos a narração ao vivo para todos os nossos ouvintes. Nosso objetivo final é o de Voltaire e da Revolução Francesa, isto é, o aniquilamento completo do catolicismo e mesmo da ideia cristã como passaporte da hipocrisia. Podemos conspirar com toda a nossa conveniência atingir pouco a pouco nossos objetivos. Instruções secretas da Alta Vendita, 1820. Ora, este plano maçônico de destruição da Igreja de Cristo está agora em execução de nossas ideias, dado que os maçons já estão operativos em todos os níveis da hierarquia eclesiástica. Mas a arma para a destruição da Igreja é a corrupção e a mentira. Nos documentos da Alta Vendita, de fato, se lê que corrompemos os povos por intermédio do clero e o clero por nosso intermédio. E ainda faremos o clero marchar sob a vossa maçonaria. Bandeira em pensando marchar sob a bandeira das chaves apostólicas. Esta realidade, infelizmente, já está sob os nossos olhos. Mas então por que tantos bispos e tantos clérigos estão atualmente marchando sob a bandeira maçônica? É só ingenuidade? Ignorância? Ou é traição à fé? Uma traição que segue a Paulo VI? O interesse, a atividade antimaçônica começam devido a um encontro não programado com o Padre Pio, o qual impôs a missão de dedicar toda a vida à defesa da Igreja de Cristo contra a obra da maçonaria eclesiástica. Mas foi num encontro posterior que o Padre Pio deu instruções específicas para esta missão, terminadas com um abraço e estas palavras: coragem, coragem, porque a Igreja já está invadida pela maçonaria. A maçonaria já chegou às pantufas do Papa. Esta-se na segunda metade de 1963, e o pontífice era Paulo VI. Essas últimas palavras do Padre Pio foram a atribuição de uma tarefa, de um objetivo específico. Foi assim que, após a aprovação inicial desta missão por Pio XII, sob a direção do cardeal Ottaviani, o prefeito do Santo Ofício, o trabalho foi iniciado de indagação e de busca de documentos, e que levou a descobrir posteriormente que alguém que, além das pantufas de Paulo VI, a maçonaria já tinha chegado também a muitas meias vermelhas de bispos e cardeais da Santa Igreja Romana.
O maior esforço, no entanto, foi a publicação do livro Paulo VI Beato, seguido de mais dois, Paulo VI Processo a um Papa. E a Nova Chiesa de Paulo VI, obra indispensável para bloquear a causa de beatificação de Paulo VI, a qual contém as provas da pertença de Paulo VI à maçonaria, sendo a principal o quadro número 12 da Porta de Bronze da Basílica de São Pedro, as estrelas de 5 pontas no dorso da mão de Paulo VI. Esse quadro também se vê no dorso da mão esquerda, a figura que representa Paulo VI, sobressai uma estrela de 5 pontas, escrita num círculo. Tal círculo, tipicamente maçônico, representa a religião do homem, que se fez Deus. Depois da intervenção em alto nível, o primeiro foi raspado, seguidamente o quadro número 12 foi substituído por outro. Mas nos trabalhos de pesquisa que foi efetuado, além de várias citações que comprovam a filiação de Paulo VI na maçonaria, foi descoberto que na pedra tumular de Giuditta Augite, mãe de Paulo VI, no cemitério de Verolavecchia, província da Brescia, estavam gravados, bem visíveis, símbolos maçônicos: esquadro, compasso, triângulo e etc. Obra que se diz que desempenhada pelo seu filho Giovanni Battista Monti. Mas essa Igreja Universal do Homem, quer dizer a transformação da Igreja Católica, uma instituição que abandonou o sobrenatural para dedicar exclusivamente a questões humanas e humanistas, pondo-se ao serviço do poder político mundial. Inimigo acérrimo de Cristo e de sua Igreja. Mas este é o objetivo do vértice da maçonaria. É o objetivo do patriarca da maçonaria, que na teologia maçônica se chama mesmo patriarca do mundo. Mas o patriarca da maçonaria é o chefe supremo da satânica ordem dos iluminados da Baviera. E o patriarca do mundo é a terceira pessoa após Lucifer, e o imperador do mundo, a blasfema e satânica, Santíssima e Indivisível Trindade maçônica, melhor caracterizada por São João Evangelista como a união das 3 bestas: o dragão, que é Lucifer, a primeira besta saindo do mar, imperador do mundo; a segunda besta saída da terra, que tem 2 cornos, semelhantes ao de um carneiro, o patriarca do mundo. Alguns fatos poderiam corroborar esta hipótese. A simbologia da cruz templária, em cima colocada por um facho, que aparece no palio de Paulo VI, e a estranha assinatura de Paulo VI, a primeira caracteriza como o chefe supremo da ordem dos iluminados, a segunda como a segunda besta saída da terra no Apocalipse. A blasfema e satânica tríplice trindade da maçonaria foi colocada na tumba da mãe de Paulo VI, com vários símbolos maçônicos. E a porta de bronze na Basílica de São Pedro em Roma, essa porta é chamada Porta do Bem e do Mal, foi esculpida por Luciano Mangucci e colocada em 1977
para o egocentrismo, o aniversário de Paulo VI. O monumento maçônico a Paulo VI, feito no Sacro Monte de Varese, foi um monumento inaugurado em 24 de maio de 1986, na presença do ministro dos Estrangeiros, Júlio Andreotti. Fora da metáfora, a ideia unitária do monumento maçônico de Paulo VI no Sacro Monte de Varese, a tríplice acusação de sua traição a Cristo, a Igreja e a história dos povos cristãos. Desde 1964, Paulo VI foi fotografado com o épodo, o peitoral do sumo sacerdote que Araão e seus sucessores levaram a Moisés por ordem do Senhor. Era um pendente quadrangular com 12 pedras preciosas dispostas em 4 filas, um símbolo das 12 tribos de Israel. Esse emblema estava a ser usado pelo sumo sacerdote Caifás quando condenou Jesus Cristo à morte. Por se ter declarado Filho de Deus, desde aquela condenação, ele representa o símbolo da negação da divindade de Cristo. Paulo VI usou o epode, símbolo da negação. A divindade de Jesus Cristo por muitos anos. Na continuação do artigo da revista Chiesa Viva, vamos agora chegando aos relatos mais surpreendentes e por demais escandalosos. Nesta parte vamos falar sobre a sua homossexualidade, a de Paulo VI. Mas, como diz aqui nesse capítulo o próprio autor, que foi mais delicado e discreto em não prestar a manifestação sobre a má reputação da vida moral de Paulo VI. Também porque, quando se fala do chefe da igreja, o vigário de Jesus Cristo, se chama também de Santo Padre. Mesmo sabendo que a santidade em sentido doutrinal não acompanha necessariamente tão elevado título, né? Lamentável. Por isso também agora não, continua dizendo ele aqui, não tendencionamos a atingir a vida privada de Paulo VI, ainda que por causa de graves falhas, desta sua vida privada devia sujeitar-se ao recato que mantém prisioneiro, né? Nós, quanto a isso, somos apenas cronistas e deixando a Deus ser o examinador e juiz, né? E iniciamos esse trabalho apresentando extratos do livro da famosa pesquisadora católica americana, a doutora Hard.
E as vozes, né, de que Montini era atraído por jovens circulavam por largo tempo. O testemunho de Robin Bryans, escritor irlandês declaradamente homossexual, na sua autobiografia de 1992, né, apresentou vários documentos. E dizia-se que em Milão, em uma casa afastada para encontros com rapazes, e enfim, foram entrevistas que foram produzidas na revista italiana O Tempo, de Roma, em 26 de abril de 1926. Apresenta também aqui o escritor e ex-embaixador homossexual confesso e defensor dos direitos gay. Em 1976, uma entrevista falou da homossexualidade do arcebispo de Milão, Monsenhor Montini. E por aí vai continuando. O escritor Franco Belligrandi, no seu livro Nikita Roncalli, né, também escreve sobre Montini. E ele dizia que muito se murmura em toda Roma e toda a Itália, seria homossexual, assim, sujeito a chantagem também. Já num outro artigo apresenta um livro, do qual a capa do livro fala da famosa e muito premiada católica americana doutora Angel. O livro de 1982, e também esse livro contém cerca de 1.280 e tantas páginas, que fornece nomes e detalhes de todos os cardeais, bispos e monsenhores, e padres que tiveram problemas com a justiça americana por seu vício impuro e, podemos dizer, na contranatura, né? Quem o pretenda manobrar para os seus próprios fins, também diz que em Milão o arcebispo teria sido acompanhado de noite pela polícia em fato civil e em companhia dúbia, e que está ligado há anos por particular amizade a um ator que pinta o cabelo de vermelho e não faz mistério de suas relações com o futuro Papa da época, né? E de resto, a relação será antiga, em anos e firmíssimas, né? O oficial do Serviço de Segurança do Vaticano confidencia ao autor aqui que o predileto de Montini tinha autorização para entrar e sair do apartamento do Papa à vontade, né? Tanto que se via ele com muita frequência, né? Bem, o Abade de Nantes, também fundador da League of the Catholic, apresenta o seu trabalho, que expõe a acusação de homossexualidade contra Paulo VI, recordando a acusação de Paul Hoffman em relação à máfia milanesa. Depois, referindo-se à citação de uma brochura, né, que se trata de um cardeal não italiano, um homem afável e de olhar penetrante, que Paulo VI pusera em posição-chave, e tinha uma reputação de pederastia em relação aos rapazes e jovens que viviam no bairro, por detrás do Vaticano. Além disso, o Abade relata um episódio que aconteceu nas vésperas do conclave de 1963, que elege Montini Papa na noite da abertura do conclave. O padre de Santiago, na Basílica de São Paulo, extramuros, tinha informado que
a seção moral da polícia de Milão, tinha um ficheiro sobre Montini. Anos depois, o abade de Nantes dirigia-se a Paulo II e pronunciou algumas palavras. E dizia que assim, depois do escândalo da eleição de um homossexual, confesso ao trono de Pedro, que empeçonhou a igreja e que Vossa Santidade queria o fazer reviver e ganhar força para fazer subir este desventurado à glória dos altares e oferecer as suas ossadas como relíquia aos fiéis para o seu beijo e apresentar o seu vulto aos fiéis para o seu fervoroso olhar maravilhoso na glória de Bernini. Ah, não, isso não é possível. Bom, foram palavras dele. Está aqui as imagens que vamos colocar aqui no vídeo, dessa parte aqui, desse documento. Preferimos não entrar mais profundamente no tema. Nós vamos nos limitar a entrar somente com esse breve relato, com esse resumo, conforme os documentos aí apresentados no vídeo, ou seja, as páginas dessa parte do artigo que estamos apresentando. E agora passaremos para outra sequência, dando continuação ao artigo da Chiesa Viva. Bem, dando sequência aqui, como acabamos de relatar, são muitas páginas, enfim, muitos escândalos, difícil de relatar, né? Tá aí, colocado algumas páginas no vídeo desse documento, mas dando a continuação sobre o seu pontificado, num breve resumo, já não existe qualquer dúvida que depois da morte do Papa João XXIII lhe sucedesse o arcebispo de Milão, Montini, né? Hoje, ao meditar na eleição de Montini, não se pode deixar de pensar na ruína que este evento provocou na igreja. Devido a um longo e infausto pontificado, que durou vários anos e assinalado por gestos desconcertantes, inconsequentes, inquietantes, mas infelizmente estes desorientados foram cumpridos com conhecimento de causa. Paulo VI assim cumpriu com perfeita consciência seu desígnio de um novo cristianismo humanista e universal, e as suas decisões insólidas pareciam tomadas para provar que o Papa era livre, para modificar tudo mesmo, até as instituições que o povo cristão tinha julgado intangíveis. E o primeiro desses gestos acontece em 1964, quando coloca no altar, em 13 de novembro, né, a tiara, objetivo, né, que nos levou à Revolução Francesa, o que faz lembrar as palavras de Albert Picquet. Os inspiradores, os filósofos, os historiadores, esses historiadores da Revolução Francesa tinham jurado lançar a coroa, a tiara, na tumba de Jacques de Molay,
Deste modo, a deposição da tiara realizada pela mão daquele que se sentava na cátedra de Pedro foi um gesto, podemos dizer, mais grave do que a deposição de Luís XVI e a brecha da Porta-Pia. Isto é, um gesto que não era uma romântica ascensão de concessão de um dom aos pobres, mas do abandono da soberania do pontífice. Aquele gesto papal foi seguido e rapidamente por todo o episcopado. O que se pode dizer que desembaraça das insígnias episcopais, sinais dos seus cargos espirituais, e vende o tesouro do patrimônio eclesiástico, mas deixando intactas as contas bancárias do bispo, né? Mas também Paulo VI renova os seus apartamentos e manda construir jardins suspensos no teto do Palácio do Vaticano. Uma grande e onerosa despesa, né? E grave risco para o edifício. Depois da tiara, Paulo VI tira a mitra e a seguir vai arrumar a famosa pastoral para usar o crucifixo, quase a dar a entender a renúncia e a guiar e governar aos seus. Esses seus subditos, algum tempo depois, no lugar da cruz peitoral, ou juntamente com ela, coloca o épodo do sumo sacerdote no fecho de seu pluvial pontifical. Em seguida, Paulo VI deu o seu pastoral e o seu anel pontifício ao budista birmanês U Thant, sempre para ajudar os pobres, né? Mas na realidade, porque tinha projeto para a todos os bispos do mundo. Um outro anel, não de ouro, que foi anel do concílio. No fim do concílio, Paulo VI decide que a demissão dos bispos fosse aos 75 anos. Decisão sua, e desse modo os bispos têm de depender da sua decisão. Depois chega, sem um prévio aviso, a decisão dos cardeais. Perderam a sua dignidade de membros do conclave. Aos 80 anos, esta é uma conclusão, né? Baseada num princípio arbitrário que juridicamente não impede a capacidade do colégio cardinalício. E desse modo, a pequenos passos, Paulo VI levou avante a revolução na Igreja. É fato, por exemplo, que todas as formas de devoção e oração públicas foram quase feitas por desaparecer sob o seu pontificado. Mas até ele quase não se viu pregar mais, mesmo em Fátima, né?
Ninguém ouviu recitar uma Ave Maria, né? Por mais absurdo que seja, isto aconteceu. Nas suas locuções nas quartas-feiras, existia sempre muito espaço para o dúbio e a obediência. As hipóteses contrárias à revelação, melhor dizendo, divina, e desse modo a fé desapareceu ou desmorona-se em todo o mundo católico. O mesmo pode-se dizer dos costumes sobre o seu pontificado. Deu-se um desabamento geral que, como se tivesse sido dada a ordem de deixar andar os fiéis por qualquer caminho. Bem, de fato, Paulo VI desculpou todas as irregularidades, né? E nunca usou regras canônicas e sanções contra todo tipo de pecados, como fizeram seus predecessores. Paulo VI, pelo contrário, queria viver no seu tempo e abrir a igreja a todo progresso moderno. Viu-se em fotografias, por exemplo, a recepção a Cláudia Cardinale, que apareceu aqui nas páginas do artigo, né? E a Lollobrigida, hein? Em vestuário mais do que sucinto, escandalosos, em mini saias, né? E assim também o clero não proibiu mais a indecência da moda que Paulo VI tinha aceitado. Até o matrimônio dos padres se desenrolou com o consenso e cumplicidade, e mesmo a cooperação de Paulo VI. Também em sua encíclica, né, Sacerdotalis Quilibatus, de 24 de maio de 1967, no parágrafo 81, Paulo VI atribuiu a verdade, a responsabilidade, não aos despadrados, mas à igreja, antes dele, a sua errada avaliação e a vida que obrigava a fazer aos seus padres, né? E por volta de 2 de fevereiro de 1964, criou a comissão ad hoc. Lia-se que o Papa admitia a anulação dos votos e que teria autorizado o matrimônio na igreja para aqueles que quisessem um padre que tinha feito esse pedido, né? Todavia rejeitado por Pio XII e João XXIII, mas podia então ser renovado, porque Paulo VI, de mais largas vistas, o teria aceitado. Mas ocorre que desde então foi um rio de pedidos de abandono de sacerdócio. Em 1977, a Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé concedeu 4.000 dispensas oficiais, enquanto no mesmo ano houve apenas 2.800 ordenações sacerdotais. Pois é, caro ouvinte, Paulo VI introduz depois até o divórcio por mútuo acordo. Deste modo, o amor para com uma criatura não podia mais ser superado pelo amor de Deus. Mas o escândalo sobre Paulo VI não existia mais, né? Em 29 de janeiro de 1965,
Paulo VI entrega aos turcos o estandarte de Lepanto. Para nós, do nosso apostolado, é um troféu de grande honra, de grande luta e de batalha. Mas esse troféu insigne que tinha estado conservado mais de 400 anos em Santa Maria Maior, como um exemplo de voto à Virgem tutelar, protetora da cristandade, salvando o Ocidente na invasão muçulmana. São Pio V instituiu a festa de Nossa Senhora do Santo Rosário para perpetuar essa recordação daquele milagre da Mãe de Deus, né? Mas Paulo VI acompanhou aquela entrega com uma breve, né, podemos dizer, autoridade turca, significando assim, com esse gesto infame, que as guerras de religião tinham acabado para sempre. Aquele gesto significou que Paulo VI não condenava mais os perseguidores. Era também um aspecto da sua diplomacia, né? Voltada para Moscou e Pequim, em uma aprovação de guerrilheiros e terroristas de todos os países do mundo. De fato, Paulo VI não interveio nunca, nem tampouco condenou a campanha a favor do comunismo e a exaltação do racismo negro enquanto permanecia frio perante a desgraça dos cristãos, injustamente reduzidos à escravidão, e graças a ele, ao seu aparente neutralismo e ao seu aparente pacifismo, foram sempre vencedoras a subversão, a violência e a agressão. De certo, não sobreavaliamos a injustiça, a corrupção, as divisões religiosas e a apostasia no mundo livre, que pelo menos mundo cristão, onde a igreja ainda era livre. O que foi escandaloso, em vez disso, foi a sua adulação a esse mundo livre, na sua incredulidade, indiferença religiosa, desprezo pela lei e direitos de Deus, não fazendo nada para reabilitar o seu orgulho, seu egoísmo sexual, do seu materialismo, do seu laicismo. Mais ainda, Paulo VI excitou os povos contra o mundo. Mundo livre, em nome da justiça, como fez em Uganda, em 29 de junho de 1969, mostrando respeito ao Abbott, primeiro-ministro, o ladrão e sanguinário. Além disso, daquele centro da África lançou uma mensagem de libertação e de igualdade que foi um claro apelo à insurreição geral da África contra o homem branco, na Rodésia, na República da África do Sul, em Moçambique. Paulo VI, assim, foi um verdadeiro agente provocador, o que o fez cooperante da barbárie. Acolhe no Vaticano terroristas, reguladores de mulheres e de crianças, que de fato aconteceu em 1 de julho de 1970. Recebe os 3 chefes do terrorismo de Angola, Moçambique, Guiné, Bissau e Cabo Verde. Foram admitidos ao beijar a mão.
É significativo que em seguida lhes haja dado um exemplar da sua encíclica Populorum Progressio. E que dizer agora de um Paulo VI que devia ser anticomunista, incondicional, e em vez disso foi filocomunista ou criptocomunista? Bem, pense-se na sua subversão do Ocidente ao Oriente, com uma diplomacia lenta, cautelosa, que teve seu ponto de partida na distinção feita na Pater Terris entre o movimento histórico e a ideologia, a fim de que pudessem cooperar para a justiça e a paz do mundo. Aquelas palavras de traição beberam todos os escândalos da mente comunista de Casaroli e seus cúmplices, como por exemplo o padre Alguero Tondi, expulso de Roma porque foi descoberto ao fotografar documentos que passava a Monsignor Montini, que este passava aos comunistas e aí por diante. Outro escândalo foi a substituição fraudulenta da petição de 450 bispos que queriam, em setembro de 1965, no concílio a condenação do comunismo. Mas Paulo VI não queria que o concílio o condenasse. Isto foi uma verdadeira traição. Entre outros breves fatos aqui, o cardeal José Slip, primaz da Ucrânia, depois de dezenas de anos de cárcere, desterro e trabalhos forçados, o cardeal confidenciava aos amigos: em cada instante tenho na minha memória a odisseia passada no Gulag soviético e a minha condenação à morte. Mas em Roma, dentro dos muros do Vaticano, vivi momentosas piores, perante o sínodo abaixo e devastado. O cardeal também afirmou de 54 milhões de ucranianos, 10 milhões foram mortos devido a perseguições. O regime soviético suprimiu todas as dioceses. Existe uma montanha de cadáveres e não há ninguém, nem mesmo a igreja, que defenda a sua memória. E assim ele vai relatando. A sua primeira encíclica, foi bem urdida por Paulo VI para abrir a igreja ao diálogo, à reconciliação, a cooperação com os comunistas. A sua traição manifestou-se em 1971 com a remoção forçada do grande cardeal Mendizente, o qual o Papa Paulo VI tinha impedido de publicar as suas memórias. O grito arrasador do cardeal Slip perante um sínodo perturbado foi o grito da sua indignação aos traidores que faziam a paz com os perseguidores, mas silenciavam os católicos que o comunismo soviético continuava a deportar, perseguir-os e os martirizar. E assim,
Tal abertura ao comunismo abre a estrada e acontecimentos, declarações e intrigas sem fim. Numa citação aqui do autor, o encontro de Paulo VI com Gramineaux, com o seu longo encontro secreto com o Monsenhor Nicodère e o arcebispo de Leningrado, o agente secreto de alto nível. E sabe-se que então o secretário do Partido Comunista era agente diplomático secreto de Paulo VI, junto do governo comunista de Hanoi. A declaração do Vaticano de 21 de fevereiro de 1973 nem se pôde desmentir. O apelo de Paulo VI à China e a sua alegria com o anúncio da Revolução Cultural. Como vemos, seu pontificado foi marcado por uma série de crises, como nunca acontecera, e por traição, como nunca tinha sido visto na Igreja Católica Romana. Temos uma lista vasta de as principais violações. Uma delas, a violação da Sagrada Liturgia, que tudo foi orquestrado por Paulo VI e apresentado a todos os fiéis. Nenhum desastre foi mais mortal do que a destruição da missa do rito romano, que chega até nós diretamente dos apóstolos, o ato central do santo sacrifício da missa e a transubstanciação, que transforma o pão e o vinho no corpo e sangue, alma e divindade de Cristo. Foi um ato inexplicável. Paulo VI, aquele de querer substituir a missa do rito romano pelo protestantizado Novus Ordo Missae, imposto depois aos padres e fiéis. A famigerada reforma litúrgica de Paulo VI atinge também todos os mais aspectos da vida litúrgica, com a ladainha de todos os santos, os sacramentos, o batismo, a santa comunhão, o crisma, a confissão, o matrimônio, a ordem extrema da unção, e ainda uma bênção, os ritos pontificais, os calendários das missas, a música sacra. Mas podemos dizer que o Natal de desconchavo na catedral, onde o homem divide a partícula com um cão, uma hóstia sendo elevada por uma pinça, entre tantas outras aberrações. Dança sacra, padre dançarino, missa animada com bonecos, homilia em cadeira de praia deitada, missa hindu, missa com palhaços. Mas o que de pior acontece também é o ataque à filosofia tomista. Sob Paulo VI foram descartadas as escolásticas tomistas e a tradição da lei natural, substituídas por métodos teológicos de pensamento científico, como a fenomenologia, o existencialismo, também o avitamento do sacerdócio e da vida religiosa. Em contraste com os padres pré-conciliares, os novos padres, sob o pontificado de Paulo VI, tornaram-se figuras efeminadas e a miúde, pouco castas,
de mais fraqueza e sentimentalismos, estes novos padres são acomodados, ecumênicos, já não condenam os erros, e quem os ensina e difunde são incapazes de conduzir uma batalha contra o mal para a busca do bem. Paulo VI, para debilitar o sacerdócio celibatário e obrigatório, abrindo o diaconato permanente aos casados e a aceitação de ministros leigos para assumirem o papel de leitores e para abrir a estrada ao rito laico da comunhão, o próprio Paulo VI superintendeu a completa laicização, redução ao Estado laico de milhares de padres, validamente ordenados, e concedem a eles a licença pro gratia. Também houve a abolição do juramento antimodernista. Foi Paulo VI quem aboliu o juramento antimodernista que Pio X publicou em 1907, em tão importante documento, que não foi nunca revogado, depois de suas encíclicas Lamentabili Sane, A Pascendi Domini Gregis. Foi um gesto odiado de Paulo VI, do qual vemos ainda hoje os desastrosos resultados. Desde os primeiros anos na Secretaria de Estado, o Monsenhor Montini desprezava a Cúria Romana. Como pontífice, como já dissemos, Paulo VI impõe a pré-aposentação e a retirada dos bispos com idade de 75 anos. Cancela aos cardeais o direito de votar em conclave depois da idade de 80 anos. Fez o mesmo também com o Santo Ofício, renomeado Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé, eliminando os prelados da fé, de honra, de caráter e de sabedoria, substituindo-os por outras mais conformes à sua visão e inclinações. Paulo VI fez ainda cair em desuso o latim, que permitia declarações com nobreza, lucidez e precisão. Isso também porque, obcecado com a sua falta de estudos, a proliferação das desventuras ecumênicas, foi particularmente infausto, continuando o apoio e contatos que Paulo VI manteve com o Conselho Mundial das Igrejas, denominado pelos soviéticos e notório pelo seu financiamento a terroristas e guerras de libertação na América Latina, na África. E por isso, esta atividade interreligiosa de Paulo VI poderia chamar-se de blasfêmia pública. A confraternização de Paulo VI com os heréticos. Paulo VI confraternizou com heréticos cismáticos e todos os outros inimigos tradicionais da Igreja. Foi esse o espírito do Vaticano II, o mesmo espírito que inspirou a Revolução Francesa. O juramento de Paulo VI foi um dos mais escandalosos. As traições também. Sob o pontificado de Paulo VI foram consumadas traições a tantos outros milhões e de vítimas do comunismo.
especialmente na Hungria, Tchecoslováquia, Vietnã do Sul, Angola, Moçambique e Uganda. Humanae Vitae, uma lição de como minar a doutrina católica sem mudar nem a doutrina, nem a moral. O Papa João XXIII, por sugestão de Montini, formou uma comissão vaticana especial para estudar a regulamentação dos nascimentos. Mas esta comissão, todavia, evitou os custódios da fé. Uma vez Papa Paulo VI fundou uma nova comissão com 3 níveis para dar informações sobre as questões da pílula. Contudo, passaram bem 6 anos antes que saísse a Humanae Vitae. Em 1966, mais rapidamente, se transformou em letra morta. Mesmo com a relutância de Paulo VI em impor o decreto sobre o contraceptivos, porque a opinião pública, a organização de padres religiosos, professores católicos de universidades católicas tinham feito oposição pública à Humanae Vitae. O efeito do atraso sobre a publicação do decreto contra a contraceptivos fez descobrir como se tinha conseguido discordar e opor-se ao ensinamento infalível da Igreja em questões de fé moral. Voltando aqui ao assunto do juramento de Paulo VI, que foi em 30 de junho de 1963, diz que hoje podemos dizer que Paulo VI não tem em qualquer conta o seu juramento de Deus, pelo qual se obrigava a não diminuir ou mudar nada de quanto se encontra conservado pelos provatíssimos antecessores, como já mencionamos. Mas o pontificado de Paulo VI demonstra que o juramento foi apenas um perjúrio, o que é condenável, é pecado. Eis o texto do juramento. Eu prometo não diminuir, não mudar, de quanto se encontra conservado pelos meus provatíssimos antecessores e não aceitar qualquer novidade, mas conservar e venerar com fervor, como seu verdadeiro discípulo e sucessor, com todas as minhas forças e todo o empenho que me foi transmitido, e assim por diante já foi relatado esse. Então veja o perjúrio que ele cometeu. Como vimos, foi um juramento tremendo, viu-se ainda e se vê hoje a revolução, que a Igreja sofreu durante todo o pontificado de Paulo VI, uma revolução que escarneceu o dogma, a moral, a liturgia e a própria disciplina. Por isso, é de tremer pela salvação da alma de Paulo VI. Depois de passar pelo tribunal de Deus, onde terá explicado as razões dos seus 15 anos de pontificado, durante os quais não houve sequência de palavra e de comportamento do juramento que fez em 30 de junho de 1963. Paulo VI que em seguida traiu Cristo, a Igreja e a história.